Neste segundo bloco do primeiro grande debate entre os candidatos ao governo de Mato Grosso, cada candidato terá direito a perguntar para 2 oponentes, com 45 segundos para cada pergunta e 1 minuto e meio para cada resposta. Caso não fique satisfeito com a resposta, quem pergunta poderá recolocar a questão em 30 segundos e o respondente terá 1 minuto para uma nova resposta. Caso algum candidato não seja questionado por nenhum dos seus oponentes, responderá a 2 perguntas feitas pelo mediador. O candidato que se considerar ofendido poderá solicitar imediatamente direito de resposta, que será concedido ou não mediante decisão do mediador. Lembrando que esse debate está sendo transmitido também ao vivo pelo portal gazetadigital.com.br e por todos os sites de Cuiabá. Conforme foi definido em sorteio, nesse bloco, quem faz a primeira pergunta é o candidato Lúdio Cabral, do PT. Candidato, quem que o senhor escolhe primeiro para responder a sua pergunta? Candidato Pedro Tax. Por favor, pode fazer a pergunta. Candidato, infraestrutura. Eu me inspiro em Juscelino Kubitschek, que apresentou um programa de metas ousado no seu governo, que permitiu a existência do Mato Grosso como hoje. Tem um programa de metas para a infraestrutura que prevê manutenção, conservação e restauração das nossas rodovias estaduais, a conclusão do MT integrado para interligar os municípios do nosso estado que ainda não tem ligação por asfalto e uma meta ousada de pavimentar pelo menos 1.600 quilômetros de rodovias estaduais em 2 eixos rodoviários estruturantes em nosso estado. Um a leste da BR-163, tendo como referência a MT-130 e outra a oeste a MT-160. Qual o seu programa para a infraestrutura rodoviária? Muito obrigado pela pergunta. Penso que não só o modal rodoviário deva ser incentivado no estado de Mato Grosso. É lógico que nós temos um estado com dimensões continentais, as rodovias são muito importantes. Nós manteremos o MT integrado? Sim, entendemos que é um programa importante para interligar os 44 municípios que ainda necessitam de pavimentação asfáltica. Asfalto em Mato Grosso, rodovia em Mato Grosso, não é só o direito de ir e vir, é também saúde, para que aos municípios onde não existem os hospitais regionais, os seus cidadãos possam chegar aos hospitais regionais. Significa escola, para que o filho do trabalhador possa chegar mais cedo à aula. Significa segurança. E vamos investir também, além do modal rodoviário, no modal hidroviário e ferroviário. Mato Grosso precisa ter estes modais competindo para que os nossos produtos possam chegar ao mercado internacional a preços competitivos. Agora, a qualidade da pavimentação e conservação não serão as mesmas da atual administração. Teremos uma qualidade que possa fazer com que o cidadão não morra nas estradas. Precisamos, sim, interligar os municípios no sentido leste-oeste e precisamos fazer com que os recursos do FETAB sejam utilizados nos seus objetivos, sem a necessidade do MT integrado contrair empréstimos de 1 bilhão e 500 milhões junto ao BNDES e mais 500 milhões para o MT pontes 16 quilômetros de ponte. Entendo como importante a interligação desses municípios à do nosso estado. Estrada significa transporte, mas também saúde, educação e segurança. Candidato Lúdio, satisfeito com a resposta? Candidato, o senhor é candidato a governador, o senhor não pode manter o comportamento de procurador de ficar atacando, acusando. Eu te perguntei sobre o seu programa de metas para a infraestrutura rodoviária. Nós vamos pavimentar no mínimo 1.600 quilômetros de rodovias em 2 eixos estruturantes, um a leste da 163, tendo como referência a MT-130 e a MT-140, e outra a oeste, tendo como referência a MT-010 e a MT-160. Então, um custo aproximado de 1 bilhão e 800 milhões, com recursos do FETAG, do Orçamento Geral, do BNDES, da União e de parcerias público-privadas. Qual é a sua proposta objetiva? O candidato Lúdio, o candidato do Silval Barbosa, infelizmente, ele não entendeu o que nós falamos. Eu quero dizer a você, cidadão, aquele que interessa nesta eleição, aquele que nós estamos aqui debatendo propostas para você. Eu quero dizer que nós não faremos estradas em péssimas condições como as que existem hoje. Faremos estradas com qualidade, porque se nós tivermos estradas ruins, nós teremos aí mortes nas estradas, acidentes nas estradas. Nós temos um programa, isso está lá assentado no nosso programa de governo, registrado no TRE. Precisamos sim das estradas, vamos manter o MT integrado, interligar os municípios, mas com qualidade e com os recursos do FETAB. O FETAB foi criado para isso. O
FETAB não foi criado para que 300 milhões, quase um terço dos seus recursos a partir de 2009, fossem para a Secopa. Candidato Lúdio, agora quem o senhor escolhe para responder a sua pergunta? Candidato José Riva. Pode fazer, por favor. Candidato Riva, eu quero saber qual é a sua posição real sobre as OS na gestão da saúde do nosso estado, porque a lei que implantou as OS em Mato Grosso foi aprovada durante a sua gestão como presidente da Assembleia Legislativa. Eu participei de uma audiência pública muito tensa em que debatíamos isso. Eu fui às ruas lutar contra a implantação desse modelo. Há lá na Assembleia um projeto de lei de iniciativa popular com milhares de assinaturas da população do nosso estado pedindo a revogação desta lei, e eu quero saber qual é a sua posição em relação às OS da gestão da saúde e que o senhor concilie isso à sua atuação como parlamentar na Assembleia Legislativa. Olha, Renato, obrigado pela oportunidade. Na verdade, as OS foram aprovadas pela Assembleia, pela maioria dos seus deputados. E naquele momento, todos que assistiram os debates, que acompanharam o processo de votação na Assembleia, viram que o deputado José Riva sempre colocou que era necessário buscar um modelo de gestão mais eficiente para a saúde. E que nós deveríamos experimentar esse modelo, mas em não dando certo esse modelo, teríamos que buscar uma outra opção. Por exemplo, eu posso citar o Hospital Regional de Colíder. Era um hospital que sempre funcionou bem quando passou para as OS. Passou a não mais funcionar bem e a população tem hoje a saúde em Colíder como péssima qualidade, 60% péssimo e ruim. A avaliação do hospital regional em função das OS. Nós vamos acabar com o modelo de gestão das OS. Nós vamos firmar as parcerias com os prefeitos através dos consórcios, buscar um modelo mais eficiente de gestão para a saúde, consta do meu plano de governo, mas aliado a isso vamos construir o grande hospital estadual, porque nós somos um dos 3 estados que não temos hospital estadual na capital. E Mato Grosso terá. Mas além disso, fortalecer os hospitais regionais. Fortalecer em termos de equipamento, de contratação de novos profissionais médicos, de mais especialidade, para desafogar Cuiabá e Várzea Grande, especialmente os pronto-socorro, que funcionam de forma muito precária. Então, sem dúvida, nós vamos acabar com o modelo de gestão dos OS, até porque eu anunciei isso na tribuna da Assembleia há mais de 3 meses. Candidato Lúcio, satisfeito com a resposta? Bom, só para lembrar a população, o candidato José Riva votou a favor da lei que implantou as OS no estado, e eu quero aqui fazer uma proposta a ele, para que articule junto aos deputados estaduais, à Assembleia Legislativa, para que seja colocada em pauta a votação da lei de iniciativa popular para revogar a OS no estado na saúde. A proposta de lei está lá, só precisa entrar em votação, se estabelece um prazo e nós acabamos de vez com esse modelo que sacrificou a saúde no nosso estado. Olha, candidato Lúdio, realmente nós votamos assim como votou o PT, através dos seus parlamentares, assim como votaram muitos outros parlamentares. Eu já venho fazendo essa gestão para colocar na pauta a votação dessa matéria, mas entendo que mais importante do que colocar essa matéria na pauta é o próprio governo tomar a iniciativa de apresentar uma proposta que possa melhorar a saúde pública no estado. Eu entendo que o governo do estado, quando se apercebeu de que esse modelo não funcionava, a partir dos escândalos das OS, deveria ter tomado uma decisão. E eu cobrei muito isso do governador Silval. E, sem dúvida, o nosso governo tem um compromisso com a saúde pública de qualidade. E é assim que nós vamos fazer. Buscar essa parceria com os prefeitos, sem perder de vista o compromisso do estado ampliar os recursos na área de saúde para atender melhor a atenção básica nos municípios e média e alta complexidade nos hospitais regionais, como forma de desafogar Cuiabá e Várzea Grande. Seguindo a ordem do sorteio, agora quem faz perguntas é o candidato José Riva, do PSD. O senhor tem direito a escolher 2 candidatos. Inicialmente, o senhor faz perguntas para quem? Inicialmente, o candidato Lúdio. Quero perguntar ao candidato Lúdio sobre a logística do nosso estado. O candidato já falou, fazendo uma pergunta a outro candidato, a respeito da infraestrutura. Claramente, Mato Grosso é o estado do agronegócio. O agronegócio é e continuará sendo o carro-chefe da nossa economia, mas encontra na logística o seu grande gargalo, nas rodovias de péssima qualidade, na falta de hidrovias, e diga-se de passagem que teve a sua discussão sepultada, há muito tempo não se fala em hidrovia nesse estado, e a ferrovia. Qual a proposta do senhor
para melhorar a logística em Mato Grosso? Bom, eu quero agradecer a oportunidade da pergunta. Como o táxi não respondeu quantos quilômetros de rodovia ele vai fazer e nem onde vai fazer, eu quero ter a oportunidade de apresentar o nosso programa de metas para toda a logística do Estado. Primeiro, nós precisamos manter a sintonia com o governo federal para assegurar em ritmo acelerado a duplicação da 163, a conclusão da 158, a pavimentação da 174, a pavimentação da 242, a refederalização da MT 322 lá acima do Parque Nacional do Xingu, que é a antiga BR-080, para sua pavimentação futura também, para nós conseguirmos ter eixos de integração rodoviária que permitam o desenvolvimento integrado do nosso estado. A MT 130 e 140 a leste, a MT 160 e a 010 a oeste, para nós termos o nosso estado todo integrado por meio de rodovias. Agora precisamos ir além disso. No plano ferroviário, fazer a Ferronorte chegar a Cuiabá e subir em direção paralelamente à 163, nós assegurarmos a vinda da ferrovia da integração do Centro-Oeste para poder escoar a produção tanto do Araguaia quanto da região norte em direção à ferrovia Norte-Sul, até para dar viabilidade econômica Norte-Sul, e uma nova ferrovia paralela ao 163 partindo de Sinop em direção aos portos do Rio Tapajós para escoarmos a nossa produção. Agora precisamos pensar além, porque além do agronegócio, nós precisamos incentivar a indústria do turismo, um programa de aeroportos regionais para desenvolvermos a aviação regional no estado. Candidato Zé Riva, satisfeito com a resposta? Não, candidato, o senhor falou muito de rodovia, e rodovia nós conhecemos. Toda 322, 24, 242, 163, 158, a antiga 080. Mas eu quero saber do senhor algo mais concreto em relação à logística. Porque essa logística que nós temos hoje, mesmo com essas rodovias, ela é ineficiente. Nós precisamos não apenas resolver o problema da logística no estado. O Brasil tem um problema sério. E a ferrovia Mato Grosso-Pará? É ou não é uma alternativa? Candidato. Bom, candidato Zé Riva, rodovia é fundamental. É preciso outros modais, mas rodovia é também fundamental. Ferrovia é a ferrovia de integração do Centro-Oeste, que é um projeto nacional importante para Mato Grosso. Está próximo da presidenta Dilma para acelerar o ritmo de construção dessa ferrovia, que permitirá o escoamento da produção do Norte Araguaia, que é a nossa fronteira agrícola, e da região norte, e uma ferrovia que ligue, paralela à 163, a região de Sinop aos portos do Rio Tapajós para escoamento por via hidroviária, a partir dali a nossa produção agrícola. Agora, volto a enfatizar, aeroportos, que nós temos também ter uma rede aeroviária, comunicação, precisamos melhorar a internet, as comunicações em todo o nosso estado e darmos as condições para a capacidade de geração de energia no nosso estado expanda, daí a sintonia com o governo federal, porque há muitos investimentos em geração de energia no nosso estado previstos. Candidato Zé Riva, o senhor pode fazer perguntas para outro candidato. Quem o senhor escolhe? Candidato Muvuca. Por favor. Eu quero perguntar ao Muvuca, nós temos um problema sério de segurança no Brasil e em Mato Grosso. Em Mato Grosso de forma mais latente, em função até da área de fronteira. Quero saber qual a proposta que o senhor tem para a segurança pública, para o nosso estado, inclusive no que diz respeito à área de fronteira e o combate ao tráfico de drogas. O que o senhor pensa a respeito de uma política de segurança eficiente para dar segurança ao nosso povo, para dar tranquilidade ao nosso povo de continuar trabalhando e produzindo por esse estado? Obrigado pela pergunta. Quero dizer ao povo matogrossense que a questão da entrada da droga em Mato Grosso é uma das principais mazelas que está vilipendiando a família matogrossense. Nós temos hoje apenas 40 policiais do GEFRON cobrindo 750 quilômetros de fronteira seca e 300 quilômetros de fronteira alagada. Embora seja prerrogativa do governo federal, em meu governo eu vou aumentar o efetivo do GEFRON para 500 policiais e vamos também implantar tecnologias de ponta, porque a droga está entrando via aérea e eles estão despejando nas fazendas e usando cabriteiras. Mato Grosso está se tornando corredor de transporte de droga que está acabando e dizimando com a família matogrossense. Portanto, a segurança pública tem que ser tratada com prioridade.
O efetivo policial precisa ser dobrado. O policial precisa ser bem tratado. Tem que haver um reescalonamento salarial, um plano de carreira, de cargos e salários, dá dignidade para os policiais, que é quem enfrenta a batalha, quem enfrenta o bandido, quem enfrenta o tiro. É aquele cidadão que está lá na rua, ou cidadã que está na rua, que não sabe, que a sua esposa não sabe se ele vai chegar vivo, que muitas vezes dá a vida para enfrentar essas mazelas morais. Nós temos um plano de aumentar o efetivo, dobrar o efetivo, inclusive nas fronteiras. Candidato Riva, satisfeito com a resposta? Não, eu queria saber do candidato Muvuca de que forma ele pretende buscar recurso para fazer tudo isso, especialmente a área de fronteira. Nós temos a proposta também de assumir a área de fronteira, já que o governo federal não faz isso há muitos anos. Com que recurso e especificamente em relação à droga, além de combater o tráfico de droga, o que o senhor tem de proposta para a gente recuperar esses milhares e milhares de dependentes químicos que nós temos? Muito obrigado novamente. Para recuperar os dependentes químicos, que são os adictos, são tratados com muito preconceito, né? Muita gente manda prender, manda internar, mas são seres humanos, são pessoas que merecem a atenção do poder público. No meu governo, eu vou implantar clínicas de recuperação para dependentes químicos nos 141 municípios de Mato Grosso. Junto a isso, nós vamos trabalhar a raiz do problema, que é dar oportunidade para os nossos jovens. Escola em tempo integral, escola atrativa, ensinar artes marciais das escolas, construir piscina, adotar. O Estado precisa adotar os nossos jovens, a gente precisa. Assim como o Eduardo Campos disse, não vamos desistir do Brasil, a mensagem que eu passo é não vamos desistir dos nossos jovens. E recurso para isso tem, deputado. Se quiser, a gente consegue. Seguindo a ordem de sorteio, agora quem faz perguntas é o candidato José Marcondes Muvuca, do PHS. O senhor tem direito a 2 candidatos para fazer perguntas. Inicialmente, o senhor pergunta para quem? Candidato Pedro Tax. Pode fazer, por favor. Candidato, nós temos que discutir proposta, mas temos que discutir também caráter. O senhor, quando Luiz Antônio Pagô foi enxotado do governo federal, em função dos desvios, em função de muitas questões, o senhor inquiriu ele por um calhamaço de papel e falou que era viciado, inclusive, em ler relatórios. E desses relatórios, o senhor disse que nas obras da BR-060 de Jataí, de Goiás, havia sobrepreço de 95 milhões de reais. Aí tem um relatório 2135-2010, 773, 1952, e hoje chegou a questionar sobre esquema de venda de contrato futuro. Hoje o Pagô está na sua arrecadação de dinheiro para a sua campanha. O que o senhor diz? Sim. No tocante ao Luiz Pagô, se o candidato Muvuca tiver alguma coisa contra ele, faça a representação de vida nas autoridades competentes. O Luiz Pagô está, sim, ajudando na campanha eleitoral, não está fazendo arrecadação, está ajudando na organização da campanha eleitoral. Não existe uma condenação contra ele. Nós temos que entender que eu, como senador da República, exerço as minhas atribuições, não abro mão delas. Em todos os meus trabalhos no Senado da República, eu não abri mão de minhas atribuições. E quero dizer a você, cidadão, que a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que liga Campo Norte, em Goiás, até Água Boa e Lucas de Rio Verde, esta ferrovia não saiu porque o governo federal entendeu por bem de dar 40 bilhões de reais para ligar São Paulo, Rio de Janeiro, no trem-bala. E eu fui contra a votação, a criação do trem-bala e favorável à Ferrovia de Integração do Centro-Oeste. Precisamos pavimentar a MT-130 de Paranatinga até Santiago do Norte. Aliás, é um compromisso assumido pelo governo que aí está. Nós precisamos sim interligar os municípios, defendo isso. Precisamos fazer com que a ferrovia chegue em Cuiabá. Aliás, é uma promessa que está no programa de governo do atual governo. Precisamos fazer com que esta ferrovia chegue a Santarém, paralela à BR. A 158 precisa sim de pavimentação entre Alô Brasil e Luizinho. Nós sabemos disso, mas o governo federal, infelizmente, não repassou esses valores para que este trecho possa ser efetivamente pavimentado. Satisfeito com a resposta? Não, senhor. Então pode recolocar a pergunta. O senhor questiona muito a questão da moralidade e faz uma
uma campanha em cima disso aí, faz da sua vida uma defesa da moralidade, mas aponta o dedo para todo mundo e os seus, não, os seus são só investigados. O Pagô, além de sair pela porta do fundo, ele era suplente do senador Campos, ou seja, o senhor representa as forças do atraso e disse para ele que ele faz arrecadações para campanhas eleitorais com contratos de venda futura. É essa a questão. Será que o Pagô está fazendo esse mesmo arrecadação? Tempo, candidato. O candidato José Marcondes deve ter alguma fixação ao Luiz Pagô. Ele que processe o Luiz Pagô e entre com representações em relação a ele. No tocante ao senador Jaime Campos, é engraçado, até a eleição passada, o candidato Muvuca era do DEM e foi candidato também pelo DEM nas eleições passadas. Né? Eu quero dizer a você, cidadão mato-grossense, eu quero debater propostas, eu quero dizer a você, a cidadão de Confresa, de Cornisa, cidadão da Aripuanã que nos ouve, nós faremos um governo diferente deste governo que está aí. Nós queremos mudanças. Por isso, eu sou o candidato ao governo do Estado de Mato Grosso. Eu desejo que o nosso Estado seja mais transparente, que exista um diálogo entre o Estado e você, cidadão, que o Estado possa conversar com associações, com sindicatos, com clubes de serviços, com o servidor. Defendo um Estado que seja mais justo, em que nenhum mato-grossense possa ser deixado para trás. Defendo um Estado mais honesto, defendo um Estado mais eficiente. Por isso, eu quero ser governador. Candidato Zé Marcondes, sua pergunta para quem agora? Deputado José Riva. Pode fazer a pergunta, por favor. Candidato Riva, o senhor fala no seu programa de governo, na propaganda eleitoral, que vai construir hospital central, inclusive escolheu um vice da saúde para reforçar essa questão. E a gente sabe que os custos disso aí são muito altos. Eu quero saber de onde o senhor vai tirar dinheiro, levando em consideração que os excedentes dos repasses institucionais do governo, muitos vão para os poderes constituídos, inclusive a Assembleia, inclusive teve 30 milhões de repasse a mais nos últimos dias. De onde o senhor vai tirar dinheiro, a pergunta? Bom, na verdade, isso é um conjunto. Você não pode governar sem fazer o choque de gestão que nós já anunciamos. E, aliás, em relação à saúde, o nosso plano de construir o hospital estadual está sendo até copiado. E nós vamos usar 1% do ICMS durante 20 meses, é o suficiente para construir o hospital estadual. De que forma que nós vamos usar 1% do ICMS? Economizando na atividade meio, economizando no custo administrativo. A máquina é pesada. O Estado, o cidadão hoje não pode mais pagar o imposto e ficar esperando o governo chegar lá na atividade finalística e aquilo que eu disse, o governo está sem força para chegar lá porque gasta suas energias na atividade meio, no custo administrativo, para que o eleitor, a eleitora que está em casa nesse momento, entenda bem essa proposta. Então, não tenha dúvida, dinheiro nós vamos ter. É só a gente tomar a decisão de fazer o choque de gestão, fazer uma gestão eficiente, onde o foco principal seja o governo chegar lá na ponta, atendendo o cidadão, para que nenhum cidadão mato-grossense morra sem assistência médica, que ele tenha oportunidade de lutar pela vida. Essa é a nossa proposta. Satisfeito com a resposta? Eu quero aproveitar e o senador Pedro Táxi falou que eu fui candidato pelo DEM, mas é preciso que a sociedade saiba. Eu realmente fui candidato pelo DEM e vi que lá era um jogo de cartas marcadas, que existe no Estado gangues partidários, que inclusive estão na coligação dele. Eu desisti da campanha, gravei um vídeo, pedi para não votar em mim, para não dar guarida para essas gangues partidárias e inclusive por isso saí do partido também e todos esses partidos, não só dele, fazem parte da mesma panelinha política que governa o Estado há mais de 30 anos. Candidato Riva, o senhor tem direito a responder. Bom, só tenho a dizer que essa briga não me pertence. Em relação ainda, eu gostaria de complementar a pergunta. Eu acho que os recursos excedentes do Estado foram destinados parte à Assembleia, eu não sou presidente da Assembleia há mais de um ano, mas foram destinados também ao Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas, para a Saúde, para a Educação, porque, na verdade, os recursos excedentes são para que o Estado cumpra com a sua função, para que ele chegue, atenda a sociedade nos serviços essenciais que ela espera a presença do governo. Como eu disse antes, o governo está muito ausente, o Estado está muito ausente da vida do cidadão. O cidadão espera que ele se faça mais presente, especialmente na saúde, como nós queremos fazer no nosso governo. Seguindo a ordem de sorteio, quem faz perguntas agora é o candidato Pedro Táxi, do PDT. Candidato, o senhor escolhe quem para responder inicialmente? Sim, muito obrigado.
eu quero fazer a pergunta para o candidato do PSD. Eu gostaria de saber qual é o orçamento da Assembleia Legislativa, qual é o impacto da folha de pagamento no orçamento da Assembleia Legislativa, qual é o nível de transparência da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. No nosso programa de governo, nós temos ali assentado que o Estado de Mato Grosso terá uma auditoria própria, com ouvidoria, com corregedoria, para que possamos ter um Estado mais transparente. Eu gostaria de saber do candidato do PSD estas informações a respeito dos gastos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, porque o presidente da Assembleia Legislativa, que ele foi até pouco tempo, é o gestor desses recursos, junto com o primeiro secretário, se ele pudesse informar a população mato-grossense. Candidato Petax, obrigado pela pergunta. Na verdade, a Assembleia no ano 2013, que foi o último ano que eu fui presidente, até julho, ela gastou 327 milhões. Cada parlamentar teve um custo aproximado de 13 milhões. Folha de pagamento, custeio, investimento. A Assembleia hoje é um dos poderes mais modernos do Estado, do Brasil. Nós estamos entre as 3 Assembleias mais modernas, instituímos todos os instrumentos de controle. Ao contrário, por exemplo, do Senado, que o senador fala da Assembleia, mas lá no Senado gastou-se 33 milhões por senador. 33 milhões, quase 3 vezes mais do que gasta um deputado. O deputado estadual percorre o Estado e eu percorro 141 municípios do Estado 2 vezes ao ano. Vossa Excelência afirmou em sua fala, em alguns municípios que passou agora, que esteve lá na campanha de 4 anos passados. Há 4 anos atrás. Portanto, dá para perceber que a presença do deputado no município ela é muito mais forte do que a presença do senador. E assim mesmo nós gastamos 1/3 apenas do que custa um senador para o Brasil. E Vossa Excelência, que foi contra, e aliás tentou mudar isso querendo ser presidente do Senado, em seguida já encheu de elogios o presidente do Senado e já se aliou a ele. Você está satisfeito com a resposta? Quer refazer a pergunta, candidato? Eu quero comentar a resposta do deputado Riva. Eu quero dizer a ele que, diferente do que ele fala no programa de governo, e aqui disse, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso disse que a Assembleia Legislativa tem 75% de seus funcionários nomeados livremente, sem concurso público. Eu quero dizer a você, cidadão, que como governador do Estado de Mato Grosso, se for pela vontade de Deus e do povo da nossa terra, nós chamaremos o presidente da Assembleia Legislativa, o Procurador-Geral de Justiça, o presidente do Tribunal de Contas e o presidente do TJ para que possamos gastar menos. Não é possível que possamos gastar esses valores junto à Assembleia Legislativa. O senhor é da teoria do faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Por que o senhor não faz isso no Senado? No Senado, o senhor teve uma grande oportunidade de reduzir os custos. Nós estamos, aos poucos, reduzindo o custo da Assembleia. Só para o senhor ter uma ideia, a Assembleia está construindo, já construiu um teatro que vai ser referência em Mato Grosso. Nós não temos nenhum teatro em Cuiabá, como temos lá, que vai ficar à disposição da sociedade mato-grossense, especialmente da Cuiabana e Vargem Grandense. Estamos construindo um estacionamento, e eu não sou mais o presidente, a Assembleia está construindo, para 600 veículos. É o primeiro estacionamento subterrâneo que está sendo construído no CPA. E a Assembleia instituiu instrumentos de controle, por exemplo, teve a Assembleia, a ouvidoria, a Escola de Legislativo, impusemos rigor no controle das contas da Assembleia. É lógico que nós precisamos reduzir custos. Mas vocês falam em reduzir custos na Assembleia e esquece do Senado. O candidato Petax só pode fazer perguntas para mais um candidato agora. Sim, para o candidato Lúdio Cabral. Por favor, pode fazer. Eu li o seu programa de governo com todo respeito e atenção. Gostaria de saber, candidato Lúdio, quais são os seus programas, seus projetos para a segurança pública do Estado de Mato Grosso. Nós sabemos que Mato Grosso hoje tem 7.000 policiais militares e precisamos de mais 7.000 policiais militares, de acordo com dados estatísticos. Nós temos a Polícia Civil sucateada, nós temos o corte de orçamento da Polícia Civil em 50%. Eu quero que Vossa Senhoria pudesse nos responder isso. Dizer ao candidato Riva que, como senador da República, eu fui aquele que devolveu 50% da verba indenizatória e, por querer mudar essa situação no Senado, fui candidato a presidente do Senado e recebi o apoio de 18 senadores e concorri contra o Renan Calheiros para a presidência do Senado. Bom, a primeira medida nossa na segurança pública será a nomeação dos 1.200 aprovados no concurso da PM. E nós realizaremos concurso público anualmente na segurança pública
para repor o déficit de trabalhadores nessa área do nosso estado. Nós temos em torno de 6.400 PMs no estado e precisamos 12.400, portanto o déficit é de 48% e temos que gradativamente recuperar essa defasagem. Mas precisamos ir além disso, nós temos que trabalhar com um modelo novo de segurança que contemple inteligência policial, a utilização de tecnologia para que os recursos, mesmo insuficientes, possam focar e atacar com mais efetividade o crime no nosso estado. Temos que assegurar as condições para, em parceria com o governo federal, darmos uma vigilância mais adequada, mais forte na nossa faixa de fronteira para prevenir a entrada da droga no nosso estado, atuar na região do Médio Norte, do norte do nosso estado, para enfrentar um outro drama, que é o drama do novo cangaço no nosso estado, por meio do incentivo, do incremento das ações do Batalhão de Operações Especiais, mas nós precisamos ir além, trabalhar com a lógica da polícia comunitária, com rondas escolares e atuar na prevenção por meio das políticas sociais, especialmente a política educacional. Candidato Pitachi, satisfeito com a resposta? Não. Então eu peço um favor para o senhor vai recolocar a pergunta depois do horário eleitoral obrigatório. Agora vamos entrar em rede para o horário eleitoral obrigatório. Voltamos com esse debate aqui na Record, às 10 para 1 da tarde. Eleições 2014, o voto na Record.